Oi, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso curso de OKR, Objetivos e Resultados-Chave. Eu sou o professor Roger Rodrigues. A gente vai trabalhar com esse conteúdo em duas etapas. Essa primeira etapa é dedicada a entender o framework de gestão de metas. E numa segunda etapa, num segundo momento, nós vamos trabalhar entendendo alguns exemplos e aplicação em si dos OKRs nos diversos contextos que a gente tem, tá bom? Bom, deixa eu me apresentar aqui um pouco mais de maneira formal, digamos assim, né? Eu sou o professor, então, Roger Rodrigues, trabalho aqui na casa já tem alguns anos, sou professor nos cursos de engenharia e também de administração e também nos cursos de pós-graduação. Ultimamente, eu tenho me dedicado aqui à unidade de São Lourenço, uma das unidades do Grupo Unis, ok? Vamos lá, por que a gente vai falar de OKR? E antes da gente prosseguir no tema, eu acho que é importante a gente deixar também claro a importância dos OKRs para essa nova gestão baseada em resultado, baseada na inovação, baseada em experimentação, inclusive, né? Os OKRs, eles vão representar para nós uma essência do controle, da medição e do acompanhamento. E aí eu já queria colocar um grande autor da área, não só da qualidade, mas também da produtividade, que é o Deming, né? Para quem é da área da gestão aí vai se familiarizar bem com os termos, né? Principalmente com os autores também. O Deming, William Edward Deming, ele diz o seguinte: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso naquilo que não se gerencia. Daí a importância de termos um gerenciamento focado, um gerenciamento que seja claro também e um acompanhamento que vá de encontro a esses objetivos que nós temos de tornar, né, os processos mais robustos e alcance das metas também, que é um dos assuntos ou o assunto principal da nossa conversa de hoje, tá bom? Como eu disse para vocês, essa fala aqui ela vai estar dividida em duas partes. A gente vai trazer primeiro alguns pontos importantes a respeito dos OKRs e depois a gente vai tratar da aplicação, entendendo como que isso acontece nos diversos cenários que a gente tem. Antes da gente prosseguir, só para contextualizar um pouquinho, os OKRs eles vão representar para a gente aqui muito mais do que uma metodologia. Ele é um framework de gestão de metas, né? Porque ele vai conectar os objetivos da organização, os objetivos mais audaciosos, ambiciosos da organização, com resultados mensuráveis. E a gente sabe que nem sempre é fácil fazer isso. Nem sempre é possível ter esse equilíbrio entre a busca dos resultados ambiciosos, ou que importa realmente para a empresa, ou grandes metas a ser alcançadas, com resultados mensuráveis. Né? E aí, já para começar nessa ideia de o que é, então, o OKR, né? A gente falou bastante sobre a importância, a gente já fez uma contextualização legal. O OKR, então, ele vai se apresentar como esse framework traçado por objetivos, que é o que queremos alcançar, vinculado aos resultados-chave, que é como saberemos se atingimos o objetivo. Ou seja, uma disposição clara a respeito da nossa evolução ao longo do tempo em busca desses objetivos. O OKRs, né, esse framework que vai além dessa metodologia, traz para nós uma visão simplificada, clara, dos resultados que a gente precisa atingir. É lógico que, como toda ferramenta ou dispositivo, ou alguma coisa nesse sentido, de ter, ou alguma coisa nesse sentido de ter uma ferramenta que resulte em um acompanhamento, não é necessariamente uma salvação, né? Ele representa ali uma possibilidade de gestão para que você consiga fazer um direcionamento dos seus esforços ao longo do tempo para atingir os resultados que necessariamente você quer alcançar, ou sua empresa quer alcançar, né? Então, a gente tem aqui algumas características dos OKRs que são importantes entendermos já nesse primeiro momento, né? Que esses OKRs, eles são
eles devem ser simples, né? Eles precisam ser simples. Então, toda vez que eu vejo, por exemplo, dentro das organizações, as pessoas traçando OKRs que não são simples, né? São muito complexos, muitas vezes, está em um primeiro grande erro. Ele deve ser simplificado, sim. Até porque eles precisam ser claros, direcionados, né? As pessoas precisam entender exatamente qual que é o objetivo e quais são os resultados-chave que estão por dentro ou que estão ali dentro dessa proposta de alcance de meta da organização, né? Apenas alguns objetivos principais por período, ou seja, ele deve ser direcionado, né? Ele deve ser focado dentro de um período exclusivo, dentro de um período específico, ou seja, ele tem um tempo ali, ele tem um formato para acontecer e uma temporalidade para acontecer também, né? Então, a gente costuma traçar esse período específico justamente para que a gente tenha uma definição clara naquele período o que a gente quer atingir, né? Quais são os resultados-chave ali. Isso vai fazer muita diferença lá na frente, pessoal, porque quando você faz esse particionamento, né? Quando você faz esse desmembramento aí por período, você tem mais condição, você tem mais você tem mais fôlego, né? Mais entusiasmo de atingir ali esses patamares até alcançar algo maior, né? Alinhamento e transparência. Todos da organização têm visibilidade dos OKRs. Então, se o OKR ele não faz parte de uma gestão compartilhada, se ele não é transparente para as pessoas que fazem parte da organização, é muito pouco provável que ele funcione da maneira que tem que funcionar, porque nós precisamos ter transparência, nós precisamos ter visibilidade de todos da equipe em relação ao que está acontecendo, a evolução desses OKRs ao longo do tempo, né? Ele vai facilitar também o alinhamento de esforços em todos os níveis. E aí eu destaco a hierarquia que a gente tem dentro da organização, desde o nível estratégico, tático e operacional. Ele vai facilitar essa coordenação de esforços em todos os níveis. Ou seja, nós temos ali o operacional trazendo toda essa movimentação diária para que os objetivos possam acontecer. E aí a gente tem objetivos claros que a gente quer com essa... dentro dessa esfera, né, dentro desse patamar, digamos assim. A gente tem no nível tático ali os supervisores, coordenadores, esse pessoal que vai fazer a intermediação, inclusive, né, das metas gerenciais ali, dos objetivos ou do planejamento estratégico que é estabelecido lá no estratégico, né, na parte estratégica da pirâmide, para o operacional, que também tem as suas entregas e também tem os seus resultados a serem conquistados. E aí, por último aqui, é a estratégia da empresa em si, né, dentro de um patamar que vai coordenar isso ao longo do tempo, né? Que vai fazendo também os devidos alinhamentos à medida que a gente for alcançando os resultados que nós estabelecemos lá atrás. Flexibilidade e agilidade, ou seja, revisão e ajuste contínuo de todos os OKRs conforme necessário. À medida que o tempo vai passando, é necessário que a gente faça os alinhamentos necessários, é necessário que a gente faça uma proposição de revisão desses OKRs ao longo do tempo. Até porque o que é planejado não é necessariamente o que vai acontecer, né? Nós sabemos que no mundo real muita coisa acontece, né? E aí é preciso que a gente faça de uma maneira já composta na metodologia dos OKRs, esse acompanhamento para que nós tenhamos, de fato, condição de ajustar esses parâmetros ao longo do tempo, né? E isso é muito importante. Se a gente for observar bem, essa característica ela aparece na maioria dos frameworks de inovação, por exemplo, a maioria dos frameworks que trabalha com a produtividade acelerada, né? O próprio Growth, eu não sei se você já tem ciência desse método, da metodologia que é apresentada de crescimento rápido, que é o Growth Hacking, ele traz também isso. Se você for pegar outras metodologias como Design Thinking, vamos lá, Kanban, qualquer outra nesse sentido, né? O próprio Sprint, essas reuniões que são feitas diariamente da inovação para ajustar os caminhos, né, de desenvolvimento de algum serviço ou processo, também perpassa por esse ajuste, né, refinado e a reflexão sobre os resultados que a gente atingiu em uma determinada fase.
tá? Mais uma característica importante aqui dos OKRs. Metas ambiciosas que incentivam a superação e não conforto. Tá? E um ponto super importante, porque estabelecer metas que não são tão ambiciosas pode ocasionar com que a equipe ela fique apática, né, em relação ao que deve ser atingido. E também, se a gente for pensar de uma forma bem objetiva, isso às vezes nem merece um acompanhamento, ou dependendo do objetivo, nem merece um acompanhamento tão rígido ou tão metodológico como se oferece aqui dentro dos OKRs. Ou seja, você está gastando esforço em uma coisa que não necessariamente precisa de tanta evidência. Agora, quanto você vai e traz uma meta mais ambiciosa, a gente diz ambiciosa e não irrealista, né? Então, tem que separar essas duas coisas, tem que ter esse equilíbrio também. Você traz uma possibilidade de engajamento maior por parte da sua equipe. Até porque as pessoas elas precisam ser desafiadas, né? Sair ali da zona de conforto, entender que nós temos metas a alcançar, nós temos um objetivo ali maior que vai compor necessariamente um alcance de um planejamento que foi estruturado pela organização, né? Então, quais são como é que faz, ou qual é a estrutura aí dos OKRs? A gente tem dividido em duas grandes partes, que é a parte da proposição de objetivos, que na sua concepção são qualitativos, eles devem ser também inspiradores, de curto prazo, geralmente trimestrais. Por isso que a gente divide, desculpa pessoal, estou com um problema aqui na garganta e tá minha fala está sendo prejudicada por conta disso, tá? Mas vamos lá. Esses objetivos sendo trimestrais, nós vamos ter pelo menos 4 grandes momentos, né, dentro do estabelecimento desse objetivo ao longo do tempo. É muito comum a gente dividir por Q1, Q2, Q3, Q4, que são os quarters, né, de cada ano. Então, você tem ali o primeiro trimestre, um quarter, o segundo, né, ou o semestre inteiro acumulado ali, que já é os 3 meses depois dessa iniciação, como o segundo quarter, e aí a virada, o segundo semestre do ano, dividido em 2 quarters, né, o Q3 e o Q4. Geralmente se faz essa divisão para dentro dos OKRs. Por quê? Porque trimestralmente você senta com a tua equipe, você faz essa revisão e você coloca, né, faz esse alinhamento de resultados em relação ao que foi estabelecido lá no início. Né? Os resultados-chave. Vamos pegar o exemplo primeiro dos objetivos. Né? Um exemplo que a gente colocou aqui, que é aumentar a satisfação do cliente. Tá bem claro, visual e específico para nós. Né? Eu tenho aqui o resultado-chave a partir daí. Que são... Perdão, pessoal. Que são os quantitativos, né? Que são as partes quantitativas que vão determinar ali uma visão do que eu preciso alcançar numericamente. Então, são quantitativos, mensuráveis e específicos. Por exemplo, atingir 90% de satisfação nas pesquisas de pós-venda. Isso aí é um OKR interessante para nós. É um OKR que vai trazer uma visibilidade numérica e também de tangibilidade a respeito da proposição de aumentar a satisfação do cliente. Né? Então, veja bem que afunilou. Né? É um exemplo simples, obviamente, mas que nos faz entender a respeito da proposição do objetivo e também dos resultados-chave. Bom, e como é que acontece ali o ciclo do OKR, então, dos OKRs? Nós temos esse ciclo dividido basicamente em 4 grandes etapas, né, que parte do planejamento, depois vai para a execução, a revisão e o refinamento desses OKRs. Vamos lá, vamos pegar ali o primeiro. Primeiro, a definição dos OKRs, né, estratégicos, que é estabelecido dentro da organização, que é estabelecido dentro dos parâmetros estratégicos da empresa, né, que vai trazer um alinhamento, inclusive, com o que se pretende alcançar a longo prazo. Segundo, a validação dos OKRs pelo time executivo ou time de executivos. Então, isso tem que passar pela gestão, obviamente, ou por uma equipe já dedicada aos OKRs, nesse sentido. Terceiro, o desenvolvimento dos OKRs de cada time. Então,
é feito por área, por cada time ou grupo de trabalho, quais são os OKRs que devem ser estabelecidos, né? Então, a gente sabe ali que no time comercial são alguns tipos de OKR, no time de produção é outro tipo de OKR, no time administrativo financeiro é outro tipo de OKR. Então, são entregas ou objetivos que estão traçados com resultados-chave específicos ali de cada setor, né? A gente tem, no quarto momento ali, um alinhamento e correlações dos OKRs. É muito importante também termos o entendimento de que, dentro do próprio time ali, quais são os OKRs que são correlacionados ou estão correlacionados, né, que tem influência um ao outro. Quais são os OKRs que estão alinhados ou correlacionados com outras áreas, inclusive, né? Porque isso é importante, pessoal, para a gente ter uma sincronia de trabalho entre as pessoas da equipe, as pessoas ali dentro da organização, né? Depois a gente tem monitoramentos semanais e análise de OKRs. Então, isso é um fator essencial para que haja sucesso nesse tipo de gestão, porque o que a gente mais vê, por exemplo, são empresas que tentam implementar essa metodologia, mas que não têm esse monitoramento constante, né? Que, inclusive, faça a observação aqui, nós apontamos a fazer semanalmente, né? Principalmente por uma questão de termos essa visibilidade e um poder, né, de ação um pouco maior em cima do desdobramento ou da proposição ali dos OKRs, né, das ações do OKR. Depois, sexto momento, revisão dos OKRs a cada 3 meses. Como eu falei, geralmente se divide por quarters, né? Então, a gente tem ali os OKRs estabelecidos lá no começo e ao final de 3 meses. A gente finaliza isso, faz um fechamento ali, uma revisão adequada de todos os OKRs, né? E aí tem a diferença, pessoal. O monitoramento semanal, ele é diferente da revisão do OKR, né? São reuniões diferentes. O monitoramento semanal, ele é mais rápido, ele é um ponto ali, ele é uma sprint, né? Se a gente for pensar bem. Ele vai ser um ponto onde que a gente vai ter uma discussão mais rápida, um alinhamento um pouco mais objetivo sobre o andamento desses OKRs, se eles também estão fazendo sentido dentro do contexto ali da organização diariamente, né? Dentro do contexto diário da organização. E a revisão dos OKRs a cada 3 meses é realmente um momento de revisão maior, né? Se senta, tem essa profundidade de análise, você faz uma análise um pouco mais aprofundada a respeito dos alcances, né, que a gente teve, e geralmente se fecha muito, né, do que foi estabelecido lá no começo, nesse momento já, para propor para o novo quarter um novo OKR, né? No 7, a gente vai fazer a reflexão e lições aprendidas. Isso faz parte da gestão do conhecimento dentro da organização, muito no sentido de termos um fundamento, né, principal praticado dentro da inovação bem estabelecido, que é entender o quanto nós aprendemos com os nossos erros ao longo do tempo. Toda e qualquer metodologia voltada a esse tipo de gerenciamento, ela vai requerer, ou ela requer das pessoas, dos gestores, uma ideia bem acentuada a respeito, e uma ideia muito clara também a respeito dos erros, né? Há uma ideia equivocada de que os erros são permissíveis, que os erros eles devem acontecer. Na verdade, eu mudaria um pouco essa visão. Eu mudaria assim, os erros eles vão acontecer, nós querendo ou a gente querendo ou não, né? Mas eles têm que ser analisados de uma forma ágil e tem que haver uma estrutura de análise desse erro bem aprofundada para que a gente aprenda de verdade com ele e a gente vá para um outro patamar de aplicação. Então, o erro dentro dessa cultura ele é valorizado nesse sentido, né, de uma maneira que a gente consiga avaliar as perspectivas que deram errado e por que deram errado, e nessa fonte aí, e lá na raiz do problema mesmo, para podermos ter uma sequência de aplicação futura que vai nos isentar da nova ocorrência desse erro. Então, ele é valorizado nesse sentido, não que ele necessariamente tenha que acontecer, né? Então, vai depender muito dessa visão que você tenha para que as coisas possam ser mais agilizadas, né? Para que a gente consiga alcançar aí os patamares, as metas que a gente estabeleceu para dentro da organização, né?
Eu falo isso, pessoal, porque há realmente essa ideia é bem equivocada, né? Quando a gente principalmente fala de frameworks de produtividade, de inovação e por aí vai, de uma supervalorização desse erro no sentido talvez até errôneo da coisa, né? Ele é muito benéfico quando você faz uma gestão e uma análise profunda disso e realmente há um aprendizado ágil em cima disso para que você vá para próximas etapas ali, né, evitando possíveis recorrências e tendo uma estrutura de planejamento bem melhor, né, bem mais sedimentada. Quais são os benefícios que o OKR traz para a organização? São vários, né? Medição de progresso, ou seja, resultados-chave proporcionam métricas claras de sucesso, então não fica, geralmente, né, e não é para ficar dúvidas em relação ao que devemos atingir em termos de objetivos, né? Motivação e engajamento, metas ambiciosas inspiram equipes a superar desafios, isso é muito verdade, mas aí tem que ter uma observação bem clara disso, que é o seguinte, vai depender muito das pessoas que estão na liderança, vai depender muito das pessoas que estão fazendo a condução desses OKRs também junto com as equipes. Por quê? Porque não basta só uma metodologia, nós temos que ter habilidades, competências que necessariamente façam com que essa motivação ela possa fluir dentro das pessoas, né? Mais uma vez, não, né? Motivação não é algo externo, motivação é algo interno. Então, ninguém motiva ninguém, tá? Se pode dar é o reforço positivo e tudo mais. Mas o engajamento das pessoas, motivação, ela vem para um despertar interno. E o que a gente precisa fazer é ter pessoas bem preparadas, com habilidades e competências, não só habilidades técnicas, mas também socioemocionais, para poder fazer com que essa equipe ela entenda esse espírito de crescimento da organização, para que a gente chegue em algum lugar, né? Para que as pessoas precisam ser valorizadas, as pessoas precisam entender o que está acontecendo. Grande parte da repulsa das pessoas em se envolver em alguma coisa, pessoal, porque as pessoas não entendem. Pode reparar, né? Toda vez que tem uma pessoa muito resistente a fazer alguma coisa, isso não só dentro das empresas, né? Mas para vários aspectos da nossa vida, toda vez que a gente tem uma pessoa ou um grupo de pessoas bem desengajadas, que provavelmente aquelas pessoas não estão entendendo o que tem que fazer, ou elas têm dificuldade. Então, o risco ou a probabilidade delas se afastarem de determinada atividade é muito grande, né? De determinada ação é muito grande. As pessoas não se envolvem quando elas não se entendem, quando elas não entendem o propósito da coisa, né? É muito difícil a gente se envolver quando a gente não compreende a situação. Então, é preciso termos líderes que realmente abram espaço para que as pessoas entendam o que está acontecendo ali. Os OKRs, eles vão ajudar bastante, porque eles trazem uma clareza muito grande do que a gente precisa atingir, né? A gente precisa fazer alinhamento organizacional, ou um dos benefícios é o alinhamento organizacional. Todos entendem e perseguem os mesmos objetivos. Então, você não tem ali esforços direcionados para várias direções, né? Nós temos um esforço aí, ó, que é centralizado, que é unificado. A equipe, ela começa a entender a importância da gente estar sincronizado dentro desse processo, né? Então, isso facilita. É só a gente pensar, né, o quanto que é difícil a gente mover uma peça pesada do lugar se as pessoas puxam né, de uma forma feroz para cada lado ali, né? Se elas juntam os esforços e começam a puxar essa peça pesada, né, numa direção só, a probabilidade que a gente una essas forças aí e faça a movimentação da peça é bem maior, né? Isso é muito real. Foco na prioridade, ou seja, facilita a concentração das metas mais importantes, ou seja, a gente vai eliminando aquilo que não é tão importante para nós, e deixando bem claro o que realmente vai fazer diferença na concepção da empresa, no alcance dessa empresa, né? E a empresa, ela vai crescer com isso, né? O OKR serve para qualquer empresa, não importa o tamanho do setor. Em relação ao time, vai trazer mais foco e clareza, as pessoas se motivam e trabalham visando objetivos importantes, não apenas por pequenas tarefas sem importância, ou seja, aquela coisa descontextualizada, né? Aquela coisa que não tem muito sentido, às vezes, né? Para os departamentos, para as áreas, aumenta a produtividade, responsabilidade,
eles vão ajudar a medir e avaliar o sucesso, inclusive, da empresa, que é uma dor muito grande, né? Eu faço muita consultoria, às vezes, e as pessoas me perguntam, Roger, mas como é que eu vou conseguir mensurar a produtividade dentro de um setor, dentro de um escritório, por exemplo, dentro de um setor administrativo? Quando a gente vai para a produção, nós temos métricas muito claras ali de produção e tudo mais, alguns KPIs, inclusive, que nos ajuda a entender o nível de produtividade de entrega ali, né? Mas quando a gente vai para um setor administrativo, às vezes, para uma prestação de serviços, se complica um pouco mais, né? Não é tão simples assim. Os OKRs é uma boa ferramenta, ou uma metodologia que vai auxiliar muito isso, né? A termos uma avaliação de produtividade mais efetiva, né? A gente vai conseguir medir ali e avaliar o sucesso daquilo que a gente se propôs a fazer ao longo do tempo. A gente tem também benefícios ao indivíduo, à própria pessoa, ao próprio ser que está envolvido ali no processo, né? Uma transparência e alinhamento maior. Cada pessoa sabe o que esperam dela, né? O que os outros estão e o que os outros estão focados. Ou seja, eu sei a minha parte de contribuição ali. Eu sei que, né, se eu não desempenhar, não atingir ou não fazer, eu vou impactar no resultado das outras pessoas. Isso fica muito claro. Mais uma vez, é muito difícil a gente ter engajamento das pessoas se elas não sabem exatamente o porquê que elas estão fazendo aquilo, né? Eu sempre costumo comparar pelo seguinte, dentro do ambiente escolar, vocês vão relembrar aí, os momentos que a gente teve mais, digamos assim, repulsa de alguma disciplina ou de algum conteúdo, é quando a gente começou a não entender, seja por qualquer motivo, seja porque você não se empenhou, seja porque o professor realmente não conseguia mediar o conteúdo, né? Seja porque você não tinha uma condição adequada, muitas das vezes, grande parte das vezes, porque você não estava presente ali desde o início, né? A gente vai começando a tomar uma repulsa de uma determinada temática, de uma determinada disciplina ou área. Por quê? Porque a gente é muito difícil se envolver numa coisa que a gente não entende, né? E aí a gente vai criando essas barreiras, né? A gente, pô, mas por que eu vou fazer? Perceba, né? Provavelmente suas notas mais baixas durante a sua construção escolar aí foi em conteúdos como esse, que você não despertou nenhum interesse porque não entendeu, obviamente, porque se a gente for para parar, todos os conteúdos ministrados dentro de uma formação humana são importantes, independente de você gostar ou não. Ah, eu detesto geografia. Você pode gostar ou não gostar, é importante, né? Oh, odeio matemática, você pode gostar ou não gostar, é importante, né? Então, se você envolveu menos ou mais, foi muito por conta de você não entender exatamente o porquê que as coisas estavam acontecendo e por que existia aquilo ali, né? Então, é por isso que a gente trabalha muito nessa questão dos, né, fazendo um recorte aqui, dos professores deixar claro ou buscar os alunos para entender a importância da temática ministrada em qualquer conteúdo, né? Mais uma vez, quando a gente leva isso para o ambiente corporativo, as pessoas vão se envolver mais quando elas entenderem mais, né? Quando elas realmente entenderem o propósito, o motivo daquilo. Bom, e como vamos definir os OKRs? Como que são feitos os bons OKRs? Os objetivos, eles devem ser ambiciosos e inspiradores, como já foi falado, né? Deve haver também um equilíbrio entre essa questão de ambicioso e tangível, tá, pessoal? Eles devem estar alinhados com a visão estratégica da organização, ou seja, eles não podem ser à torta e à direita, né? Eles têm que estar ligados ali com a estratégia global da organização, porque senão não faz muito sentido. E aí, como exemplo, a gente tem, expandir a presença do mercado. Beleza, um objetivo claro para nós. Como resultado-chave, eles devem ser mensuráveis e específicos, bem direcionados. Um mix de resultados baseado em esforço e impacto. Por exemplo, o KR aqui na nossa condição, para o exemplo do objetivo listado, seria lançar 3 novos produtos, aumentar a participação no mercado em 15%. Está muito bem definido aqui e agora a gente persegue esses resultados, né? Erros comuns ao usar os OKRs. Excesso de OKR, então isso vai ocasionar perda de foco, a diluição ali dos esforços, né? Metas muito fáceis ou irreais, então falha em equilibrar mais uma vez essa ambição e a viabilidade. OKRs não conectados à estratégia, falta de alinhamento com os objetivos a longo prazo, mais uma vez é um erro fatal. E falta de revisão regular, né? Progresso não monitorado e ajustes não realizados. Isso provavelmente vai ocasionar um insucesso dessa implementação aí de uma gestão por OKRs, tá bom?
Resumidamente, pessoal, vamos fazer uma conclusão, um fechamento dessa primeira parte. Os OKRs, então, são um framework poderoso para alinhar metas e resultados em toda a organização. A chave para o sucesso é definir objetivos claros e mensuráveis, acompanhar o progresso e ajustar conforme o necessário. Então, tem que haver acompanhamento, muito mais do que a proposição, tem que haver um acompanhamento desses OKRs ao longo do tempo, tem que haver uma pluralidade de ideias dentro da organização, no sentido de todos entenderem por que estamos fazendo isso, e na sequência aqui eu vou colocar para vocês os exemplos de como que pode se fazer isso de uma maneira prática, digamos assim, para a gestão dos OKRs dentro da organização. Isso vai trazer para nós, né, um modelo poderoso de administrar ou de trazer, né, para uma visão mais clara os objetivos e os resultados que devem ser atingidos dentro de uma organização. Tá bom, pessoal? Bom, chegamos ao final aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se interessado também pelo tema. Mais uma vez, numa segunda parte, que a gente vai fazer lá para a semana que vem, nós vamos mencionar os exemplos, as aplicações em si, né? Trazer aqui alguns parâmetros para a gente discutir na próxima etapa, tá bom? Espero que seja útil para vocês. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite aos professores, né, do Grupo Unis por terem me convidado, aos coordenadores, professor Alessandro em especial, e eu estou à disposição de vocês para a gente tirar qualquer dúvida a respeito desse tema. Tá aí o meu e-mail, né? Fique à vontade para entrar em contato. E breve eu também vou deixar uma atividade para vocês aqui para reforçar isso tudo que a gente está conversando a respeito sobre os OKRs, tá bom? Pessoal, um grande abraço, a gente se vê em breve. Até lá. Tchau, tchau.